mochila, na marcha, na trilha, na marcha, na mão, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. Na estrada, na marcha, na praia, na marcha, na piscina, na marcha, na vida, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Caros irmãos e honradas irmãs, como é de praxe e obrigatório para mim chamar a atenção às pessoas que estão nas paredes, que conseguem estar aqui junto a nós, que o façam. Então todos aqueles que são jovens, e alguns, mashallah, parece que gimam, têm os corpos bem definidos, não faz sentido estarem nas paredes. Segundo, os que estão na parede, assim como os que não estão, pelo menos 30 minutos o telefone estar no bolso. Eu não gostaria de interromper a minha palestra para chamar a atenção a alguém por estar a mexer o telefone. Nem fica bem, nem para mim e muito menos para a pessoa que estará a mexer o telefone, que eu serei obrigatório a abordar. Terceiro, aos mais velhos, que desde a altura que o Muadhin estava a fazer a adhan estavam a conversar, também não ficaria bem para eu, como mais novo, chamar-vos a atenção que vocês não devem falar a partir do momento que o imam sobe para o mimbar. Mas vou assumir, se vos vier a falar, que vocês não tenham conhecimento disto e terei que vos chamar a atenção. Então são 3 pontos, inshallah ta'ala, que eu espero que tenham atenção a isto. Allah subhanahu wa ta'ala criou-nos a nós todos e no Corão, assim como no Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wa sallam, deixou claro quais são os deveres e direitos de cada pessoa que está conosco. Algumas pessoas Allah subhanahu wa ta'ala deixou de forma generalizada. Devemos tratar bem, devemos ser benevolentes para com eles e assim sucessivamente. Há outras pessoas, o Profeta sallallahu alaihi wa sallam definiu quem são essas pessoas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, por exemplo, falyukrim dayfa, que trate bem ao seu hóspede. Aqui o Profeta sallallahu alaihi wa sallam definiu quem é esta pessoa que nós devemos tratar bem. Então, de uma forma geral, todas as pessoas têm direitos e nós temos deveres para com elas, mas existem pessoas que o Corão e o Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wa sallam enfatizaram bastante, o que demonstra de que estas pessoas não estão na mesma categoria que as demais. E estas pessoas, nós, mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala não tivesse tornado obrigatório no seu Corão, o Profeta sallallahu alaihi wa sallam não tivesse tornado obrigatório através dos seus hadiths, só o facto de nós sermos seres humanos ainda por cima seria suficiente para percebermos de que estas pessoas não são pessoas quaisquer. E Allah subhanahu wa ta'ala, a estas pessoas em especial, que são pessoas especiais, colocou eles num grau muito alto, ao ponto de o Profeta sallallahu alaihi wa sallam dizer para Umar radiyallahu anhu, ou Umar, e para Ali bin Abi Talib: olha, existe em Yemen um homem chamado Uwais bin Qarn. Este homem
foi assolado por uma doença, vitiligo, chama-se vitiligo, é um problema de pele, que o corpo fica branco. Allah subhanahu wa ta'ala curou toda esta doença dele, mas deixou uma parte do tamanho de uma moeda. Se vocês encontrarem com ele, peçam que ele peça perdão por vós, Allah subhanahu wa ta'ala. Se conseguires que ele peça perdão para si, então faça. O profeta sallallahu alaihi wasallam não viu o Uwais al-Qarni, não viu. Ele estava em Yemen, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava em Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu sem este homem ter visto o profeta sallallahu alaihi wasallam, por isso ele é considerado um tabi, e não é considerado um sahabi. Mas por o profeta sallallahu alaihi wasallam era profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala informou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que existe um homem que tem qualidades que o tornam especial. Ainda o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Lau aqsama 'ala Allah la abarra." Este homem, se ele jurar através de algum nome ou dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo que Allah conceda alguma coisa, la abarra, Allah irá obedecer a ele. Assim mesmo. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. São poucas situações no Islã que vocês já vão ver essa expressão, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Há pessoas que quando pedem a Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah dê-me isso, Allah subhanahu wa ta'ala dá. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou porque aquele homem tinha alguma coisa de especial. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, os anos foram passando. Sempre que viessem pessoas de Yemen, Umar radiallahu anhu perguntava: "Afikum Uwais al-Qarni? O Uwais al-Qarni está aqui entre vós?" Não está. Não conhecemos. E assim sucessivamente. Uma das vezes perguntou, e naquela altura as pessoas vinham, algumas iam para Medina, outras na altura do Hajj iam para Meca. Umar radiallahu anhu, e vejam o grau de Umar radiallahu anhu, Khalifa, Sahabi, com o Jannat garantido. Ta'ashara mubashirina bil Jannah. Tinha o Jannat garantido por parte do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu boas novas a Umar radiallahu anhu, ainda em vida, que ele tinha o Jannat garantido. Mesmo assim, ele procurava aquele homem. Quando encontrou, disse: "Anta Uwais al-Qarni?" Disse que sim, sou eu. Do Yaman, da cidade X, Y? Disse: sim, sou eu. Tu é que tinhas uma doença de pele e Allah subhanahu wa ta'ala curou, deixando uma parte? Sou eu. Onde é que está o sítio? Está aqui. És tu que tens mãe viva? Disse: sim, sou eu. Peça perdão para mim, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que este homem, Allah subhanahu wa ta'ala, tudo que ele pede, concede, porque ele é muito obediente e benevolente para com sua mãe. Mais uma vez, não era um sahabi, não viu o profeta sallallahu alaihi wasallam, era um tabi, porque viu algum sahaba, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, é um dos sinais da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam, deixou ainda em vida de que tem um homem especial. E ele fez doar para Umar radiallahu anhu. Hoje Umar radiallahu anhu disse: daqui vais para onde? Disse: daqui eu vou para Iraque. Disse: olha, eu posso fazer com que tu lá em Iraque estejas bem. Disse que não, eu estou bem assim. Não quero ser conhecido, não quero que as pessoas saibam quem eu sou. Ele vivia uma vida pacata. A mãe dele, dizem os ulamãs, historiadores, de que este homem, quando quis emigrar para Medina para conhecer o profeta sallallahu alaihi wasallam, não o fez porque a mãe dele estava viva e ele tinha que cuidar da sua mãe. Não sei se vocês estão a notar que isto não era uma criança, porque nós, os pais, quando ouvimos de que fulano é obediente, nós assumimos logo: são crianças, têm que obedecer aos seus pais. Isso não era uma criança, era uma pessoa adulta. Mas mesmo assim foi reconhecido. Hoje, 1400 e tal anos, nós estamos a falar dele, por causa de uma qualidade que é tratar a sua mãe com benevolência. É esta qualidade que Allah subhanahu wa ta'ala associou diretamente ao Tawhid.
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorem Allah subhanahu wa ta'ala, não associem Ele a nada. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E depois, tratai os vossos pais com benevolência. Quem são esses pais? São aquelas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para te colocarem aqui no dunya. Você hoje, quando olha para si, um homem já formado, com toda a saúde, alguns estão no pico da juventude, ele olha e diz, eu sou mais. Mas ele esquece que ele, para ser mais, passou do ventre de alguém. E esta pessoa que cuidou de si desde o momento que estava no seu ventre, até o momento em que tu nasceste, cuidou de si, eras pequenino, fazias o que fazias, ficaste grande. Tens que perceber que criaste transtornos para pessoas. Você modificou a sua mãe. O seu pai até pode não ter modificado totalmente, modificou a sua mãe. Há mulheres que eram muito lindas, com o corpo todo astronômico, como se diz, mas a partir do momento que concebeu, alterou todo o corpo. Até por vezes, o próprio marido, seu pai, pode ter rejeitado a sua mãe por ela ter se mudado, o corpo ter mudado por sua causa. É por isso que os ulamais dizem, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando veio aquele sahaba, diz a Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati, quem é a pessoa que mais direito tem sobre mim no bom tratamento? Aquela pessoa que mais merece o bom tratamento da minha parte. Até sahaba nem é bom comportamento só, é companheirismo, vem de sohbah. Quem é a pessoa que mais merece companheirismo? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ummuk, sua mãe. Sua mãe, ya Rasulullah, ummuk. Depois, quem, ya Rasulullah? Sua mãe. Sua mãe, ya Rasulullah. Depois, quem? Ele a contar que depois o profeta sallallahu alaihi wasallam vai dizer outra pessoa. Ummuk, sua mãe. Sua mãe, ya Rasulullah. Pela quarta vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, abuk, seu pai. 3 vezes. Disse a mãe. Porque a mãe, não há dúvidas alguma, está acima do pai. E até alguns ulamais dizem, é muito mais fácil para nós, os seres humanos, obedecermos a nossa mãe do que ao nosso pai. É por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam enfatizou ummuk, thumma ummuk, 3 vezes. O pai você desobedece, se for um pai que ainda está em forma, dá-te uma tarefa. A mãe não. A mãe tem um coração mole para com seu filho. E vejam que ela, a partir do momento que soube, há vezes que o pai nem quer que aquela criança nasça. A mãe fica feliz, começa a cuidar da alimentação, começa a cuidar nos trabalhos, não pode fazer trabalhos que exercem muita força, tudo. Para quê? Para garantir que esta criança cresça bem dentro do seu ventre. Depois, chega a altura do parto. A altura do parto, toda mulher, sem exceção, vê o Malakul Maut perto. Diz que desta vez eu vou morrer. Não há momento em que a pessoa cria mais dor que no momento de parto. Porque não é possível descrever a dor do parto. Mas ela faz com todo gosto. É por isso que as mulheres que ainda são sãs, a sua natureza não foi alterada, ela tem o primeiro filho, eu quero ter o segundo. Eu sofri tanto, ela faz com prazer. Ela faz aquela dor, a partir do momento que ela ouve o choro do bebê, ela fica feliz, diz, alhamdulillah, meu filho nasceu. Uma felicidade muito grande. É por isso que Ibn Umar radiyallahu anhuma uma vez viu alguém a fazer tawaf. Carregou a sua mãe nas costas e estava a fazer tawaf. Então ele disse para Ibn Umar, inni laha ba'iruha al-mudhallalu. Eu sou para ela como um camelo submisso. Wa in udri'at rikabuha lam ud'ir. Se a montada dela estremece, eu não estremeço. Eu sou uma montada fixa.
Acontece o que acontecer, minha mãe daqui não há de cair. Wallahi Rabbi Dhul Jalal Akbar, depois ele louva Allah subhanahu wa ta'ala, depois diz, hamaltuha akthara mimma hamalat. Eu carreguei ela mais do que ela me carregou. Depois ele diz para Ibn Umar, Fahal tara, será que tu estás a ver o que tu achas? Será que eu cumpri? Min haqqiha, ya Ibn Umar, será que eu cumpri com tudo aquilo que eu tenho obrigação de cumprir, ya Ibn Umar? Ibn Umar radiyallahu diz, La, wala bizafratin wahid. Nem um esticão que você dava no ventre da sua mãe, você não conseguiu compensar. Um esticão. Quando você estava com a barriga cheia lá no ventre, às vezes você esticava, não é? E ela sentia aquela pontada. E quando ela sentisse aquela pontada, às vezes chamava o pai, vem ver o bebê está a mexer aqui. Feliz. Mas era dor que estava a criar. Ibn Umar diz, nem isso você conseguiu compensar. E Umar radiyallahu anhu, alguém veio e diz para ele, Inna li umman, eu tenho uma mãe, qad kaburat, ela já atingiu uma idade avançada. Illa annaha la taqdi hajataha wa dhahri laha bital. Diz que ela não consegue satisfazer as suas necessidades, senão eu carregando ela para o lugar onde satisfaz suas necessidades. Ela não consegue locomover-se. Fahal adeitu haqqaha, será que eu cumpri com a minha obrigação? Está cumprido? Umar radiyallahu diz, lá, innaha kanat tasna' bika dhalika wa tatamanna baqa'aka. Ela fazia isso para ti com o desejo de que você deveria ficar, crescer, ficar um homem grande, não é? Ser alguém. Wa innaka taf'al, enquanto que tu fazes isso, وتتمنى فراقها, com o desejo dela ir embora. Não encontramos certos filhos. Minha mãe só foi bom. Estava a sofrer muito. Estava a sofrer o quê? Allah subhanahu wa ta'ala estava a criar para si uma porta, para você estar lá, fazer de tudo. É por isso que Muhammad bin Munkadir era um homem conhecido, salih, alim, famoso. Ele ficava durante a noite a fazer qiyamul layl, tahajjud. E uma das vezes, ou várias vezes, a mãe não estando bem, ele ficava toda a noite a fazer massagem à mãe. O irmão a fazer qiyamul layl. Pois ele dizia, eu não gostaria de estar no lugar do meu irmão. Quer dizer, aquilo que eu fiz, estou muito melhor que aquilo que meu irmão estava a fazer. Só fazer massagem. Como é que nós somos? Quantos de nós aqui nós, o máximo que fazemos, muitos de nós, é talvez uma vez por semana ligar. Outros, talvez uma vez por semana, pegar nos seus filhos e ir lá, sentar com a mãe ou com o pai e dizer, eu passo uma vez por semana com meus pais. Alguns pais, eu já estive em casa de pessoas que dá pena, que dão tudo pelos seus filhos. Mas você chega, apanha só o pai e a mãe sozinhos em casa, depois de magra, ninguém está lá. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. E ainda no outro ayah, Allah diz, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ainda diz, إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Se você estiver com os seus pais, um deles já atingiu idade avançada, ou os dois, nunca pronuncie a palavra uf. Se no árabe existisse uma palavra com composição menor que uf, Allah subhanahu wa ta'ala teria dito. Nós, dizer a seu pai, dizer a sua mãe. Você se esqueceu de que hoje és de alguma coisa por causa daqueles. Seu pai pode fazer o que quiser, a sua mãe pode fazer o que quiser, mas tu tens que olhar para si e dizer, olha, eu sou por causa deste. Chega uma altura que eles já atingem uma idade, aquela idade equipara-se à sua quando nasceu e eles estavam a cuidar de si. Tem que colocar fralda,
tem que dar de comer. Há ulamãs que eram conhecidos que davam de comer à sua mãe. Diz Haritha bin Nu'man, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que eu me vi num sonho quando eu estava no Jannah. فسمعت صوت قارئ يقرأ, ouvi a voz de alguém a recitar o Corão. فقلت من هذا? Disse, quem é este? Diz Haritha bin Nu'man. Da Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: كذلكم البر كذلكم البر. Este é o resultado da obediência. E este é o resultado da obediência. Então os ulamãs dizem, o que ele fazia de especial? Diz que ele dava de comer à sua mãe. Pessoalmente. Dava de comer à sua mãe. Penteava a sua mãe. Penteava. Ele pegava a mãe, e naquela altura as pessoas tinham o hábito de colocar óleo, não é? Cuidar do cabelo da sua mãe. Ele cuidava do cabelo da sua mãe. Pois o que ele fazia? Todo o dinheiro dele, dizia, mãe, está aqui, faça o que quiser desse dinheiro. Pode gerir à vontade. E a única pessoa nesse dunya que pode gerir o seu dinheiro sem dolo é a sua mãe. Sem dolo, quer dizer, não ter no coração de que deixa lá eu tirar um dinheirinho aqui, deixa lá eu fazer. Não, é sua mãe. Sua esposa, você pode duvidar. Os seus filhos, quando desaparece dinheiro nas nossas casas, a primeira pessoa nós duvidamos de quem? Talvez esses miúdos levaram para ir bater uma suruma ou para bater não sei o quê. Estão a ver? Mas sua mãe, e são as pessoas que mais poupam o dinheiro dos filhos, porque ela sabe de que isto veio de mim. Isto veio de mim. Veja o que o professor Allah Sam diz: ouvi ele a recitar o Corão. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe algo especial no Jannah, ler o Corão. Haritha bin Nu'man. Zayn Abidin, Ali bin Hussein, rahimahullah ta'ala, uma pessoa também conhecida na obediência à sua mãe, aos seus pais. Alguém disse para ele: Zayn Abidin, nós sabemos como tu és obediente à sua mãe, mas nunca vimos tu a comeres com a sua mãe. Nunca vimos tu a comeres com a sua mãe, no mesmo prato. Vejam, obediência não existe, de forma geral, obediência exagerada. Isto aqui está exagerando a obediência. Ou no bom tratamento com os seus pais. Não existe isso. Ele o que diz? Diz que, olha, eu não como com a minha mãe, porque tenho receio da minha mão tocar numa porção de comida que a minha mãe viu e quis comer. A mãe não pôs a mão lá. Não pôs. Só ter visto e a mão dele antecipar a visão da mãe e eu ser considerado como uma pessoa desobediente diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Estão a ver? Naquele tempo as pessoas, não é como hoje, a sua mãe principalmente, talvez aqui já passou alguém a falar das virtudes do pai, mas a sua mãe só é feliz se tu fores feliz. É a única pessoa que a felicidade dela depende da sua felicidade. A única pessoa no dunya que a felicidade dela depende da sua felicidade é sua mãe. Os outros, motivação para a felicidade são diferentes, mas sua mãe não. A sua mãe, onde que era a sua casa quando nasceste? Era o colo da sua mãe. Sua comida vinha de onde? Vinha do peito da sua mãe. A sua mãe ficava com fome para tu encher a barriga. Quando tu chorasse, ela chorava. Quando tu choravas, ela chorava por vezes por não saber por que este meu filho está a chorar. Mas mesmo assim, fazia de tudo para tu não chorares. Quando ela te limpasse, mostre-me uma mãe que a sua natureza não foi alterada, que fecha o nariz para não sentir mau cheiro. Mostre-me. Ela limpava com todo gosto. Limpava. Ainda dava de beijinho, você cheirar mal. Para mostrar qual é esse cheiro para mim. Não é nada. E hoje alguns só sentirem um mau cheiro da mãe. A mãe vai tomar banho.
Ah, mãe, não sei o quê. Ah, mãe, não sei o que. E às vezes até porque apanhou uma mulher, para ele é um grande jackpot na vida. Conseguiu casar, oh, mashallah. É capaz de não conseguir casar mais neste dunya. O que ele faz? A mãe já não é nada. Quantas senhoras, mães de filhos, não é de um nem dois, outros têm 6, 7, 10 filhos, ela vive sozinha. Aquela senhora pode morrer, descobrir depois de 4 ou 5 dias que aquela senhora morreu. Você vai dizer, não, a minha esposa não quer ficar com a minha mãe. Não tem problema. E você? Não pode ficar com a sua mãe? Deixa a sua esposa em casa dela, não é? Vai lá fazer permuta. Durante o dia está aqui, durante a noite está lá, sua mãe precisa de de noite, esteja lá com a sua mãe. Ela pode dizer que eu não sou obrigada a cuidar da sua mãe. Nos últimos tempos é o fato que gira, não é? De cá, as noras não são obrigadas a cuidar das sogras. Nos tempos passados era diferente, mas agora mudou. Tá bem. E tu, como filho, também tem que ficar com a sua esposa, deixar a sua mãe. Sua mãe precisa de si. Quantas mães já caíram, deslocar coisas no corpo, membros, porque ninguém estava para ajudar. E mesmo assim, raramente você encontra uma mãe a lamentar quando os meus filhos deixaram, eu estou sozinho. No coração pode estar lá. O sentimento de mãe é diferente. É por isso que consta que um homem pegou na sua mãe, estava farto. Foi colocar num vale para ser devorada pelos lobos. Chegou, a mãe disse, filho, vamos para um sítio. Chegou lá, colocou a mãe, virou as costas e foi embora. Durante o caminho, ele disse, isso que eu estou fazendo não é correto. Deixa eu voltar. Ele veio, mudou as suas características, pôs uma outra roupa, tapou um pouco a cara, parecendo uma outra pessoa. Ele, quando está a passar pela mãe, a senhora está a dizer assim, meu senhor, meu filho foi por ali. Por favor, veja se não aconteceu nada de errado com ele, porque aqui tem muitos lobos. Ela soube que o filho deixou para ela ser devorada. Mesmo assim, a preocupação dela, veja se aconteceu alguma coisa ali. Isto era obediência quando Allah subhanahu wa ta'ala diz وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Baixa as suas asas. Se você é grande no seu trabalho, é grande lá fora, quando estiver a entrar em casa com sua mãe, baixa as suas asas. Alguns ulamais dizem, não entra com roupas para sua mãe, quando olhar para si, parecer que você é um grande, fato, gravado, os sapatos todos. Para a tua mãe ver que esse meu filho aqui parece que é um presidente que está a entrar aqui. Mostra humildade. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. E sempre faça dua para Allah subhanahu wa ta'ala ter rahma, misericórdia para com eles. Da mesma forma que eles te cuidaram quando tu eras pequeno. É por isso que Abu Hurairah radiyallahu anhu, ele quando saísse de casa dizia para a mãe, Assalamu alayki ya umma wa rahmatullahi wa barakatuh. E a mãe dizia, wa alaykum assalam ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois ele dizia, para que Allah subhanahu wa ta'ala diz, rahimakillah kama rabbaytini saghira, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha rahma para consigo, da mesma forma que tu cuidaste quando eu era pequenino. E ela dizia, wa rahimakallah kama barartani kabir, que Allah tenha misericórdia para consigo, da mesma forma que tu estás a ser benevolente para comigo, eu nesta idade avançada. Mostre-me lá um filho aqui que faz doar para sua mãe viva. Não quero falar de mortos. De mortos já ninguém se lembra. É por isso que as pessoas usam sempre corta-matos, não é? Corta-matos. Vamos fazer ziara. Aquilo é corta-mato. Não é obediência. Obediência não termina com a morte. É por isso que veio um homem de Bani Salama, disse a Rasulullah, al-baqiya min birri abawayya shay'an aburruhuma ba'da mawtihima. Ya Rasulullah, será que resta alguma coisa da obediência aos meus pais depois da morte deles? Diz a salatu alayhima, fazer dua para eles. Aqui, o salat vem como dua. O istighfaru lahuma, pedir perdão para eles. Naquele hadith, o professor sallallahu alaihi wasallam diz, "Damat ibn Adam, qata amalu illa min thalath." Quando o filho de Adam morre, todas as suas ações são cessadas, exceto
3. Waladin salihin yad'u lah. Um deles é filho obediente que faça doar para seus pais. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: salatu alayhima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima ba'da mautihima. Você executar aquilo que eram os desejos deles. Wasilatul rahim allati la tusal illa bihima. Ligar relações familiares que não seriam possíveis ligar sem eles. Tem irmão? Liga. Tem irmã? Liga. Tem pais? Liga. Como se teu pai estivesse lá. Como se tua mãe estivesse lá. E ainda o profeta sallallahu alaihi wasallam ainda o ikramu sadiqihima, e tratar bem, ser generoso para com os amigos deles. Veja, não parou na familiaridade, até os amigos do seu pai e da sua mãe, que eram amigos, reais amigos, você criar relações. Isto que é din, isto que é Islã. Não adianta você estar aqui a cantar de um lado para o outro, sua mãe está lá atirada. Quantas pessoas viajam, estão à procura de risco, sua mãe está lá, esse dinheiro que está a ganhar nem compensa aquilo que sua mãe está a passar. Seja como esse Ben Qarni, cuidou da mãe até a mãe morrer, Allah subhanahu wa ta'ala não deixou ele assim, elevou a ele. Veja, era um homem incógnito, ninguém sabia dele. Allah subhanahu wa ta'ala, quando quer te elevar, mesmo que todos te ofusquem, o mundo todo querer te ofuscar com todas as peneiras que eles têm, Allah subhanahu wa ta'ala faz sempre a luz dele. Yuriduna yutfi'u nur Allah bi afwahihim, Allahu yuridu an yutimma nura. Sempre. E é assim que nós devemos ser para com os nossos pais. A todo momento, a área diz assim: se o meu pai pedir-me alguma coisa, ou a minha mãe pedir-me alguma coisa, eu me considero desobediente, porque eu já deveria saber que ele precisa daquilo. Se meu filho, estou pedindo comprar pão, para eles naquela altura era considerado desobediência, um cúculo walidain. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi questionado, foi dito, quando ele disse: Alá unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, quero que eu vos diga quais são os pecados capitais. Ishraku billah, associar Allah com outros seres. Depois, um cúculo walidain. Você ser desobediente, não tratar bem o seu pai. E saibam de algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam informou-nos, é que todo aquele que é desobediente a sua mãe ou ao seu pai, a matadino, tudana, os seus filhos vão ser desobedientes para consigo. Escrevam isso. Se você foi desobediente ou é desobediente ao seu pai ou à sua mãe, os seus filhos serão desobedientes para consigo. Não falha. Isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Não falha. É por isso que consta que alguém um dia queria matar o seu pai. Isso não é novidade, acontece agora, até acontece muito. O pai disse ao filho: estamos a levar para onde? Tu está indo degolar. Diz ao filho: não faça isso. Não, quero degolar. Disse: tá bom, se for para me degolar, degola ali, próximo daquela árvore, porque foi ali que eu degolei o meu pai. O akamata dino tudana. E os seus filhos vão te degolar também. Se quiser me deixar, não por pena de mim, mas por pena de si, deixa. Eu mereço? Mereço. Mas se tu fizeres o que eu fiz com meu pai, vão fazer também consigo. O akamata dino tudana. Mas isto tudo, mesmo para terminar, tudo que tem a ver com a desobediência aos pais, nós, os pais, temos que preparar os nossos filhos desde já. Ensinar aos nossos filhos o que o Islã ensina, como é que eles têm que se comportar, como serem bons muçulmanos, vai ser automático. Se eles forem bons muçulmanos, vão ser também bons filhos. Mas se você não deu educação a ele de din, não espere que ele seja um bom filho para si. E não terá outro arrependimento no dia de Qiyamah, fora deste. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que há pessoas turfa darajatuhum fil jannah, há pessoas que Allah vai elevar o grau deles no Jannah. Eles vão dizer: ai, ya Rab, min aina hada? Isto aqui está vindo de onde? Eu já morri, as minhas ações já cessaram.
que o seu filho está fazendo doar para si. Seu filho está fazendo doar para si. Então, faça. Você que é pai, para o seu pai. E o seu filho há de aprender consigo de que ele tem que fazer também doar para si. E o akamata dino do dana. Assim como faz e será feito. Al jazau al-ihsan illa al-ihsan. E a recompensa da bondade sempre é bondade. قل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، صلوا على نبينا محمد كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. O dobro da velocidade? Sem limites? E sem custos adicionais? Sim, é na TV Cabo, sempre ligados.